Fala pessoal, tudo bem com vocês? Sejam muito bem-vindos ao meu canal. No vídeo de hoje eu vou trazer informações sobre a minha carteira de investimentos na parte de ações, como que eu consegui chegar nesse valor que eu tenho hoje já aplicado, já passei aqui dos 30 mil reais investidos. Ano passado eu consegui receber até R$ 1.000 de provento das ações e eu gostaria de mostrar para você que formas você consegue fazer também para chegar nesse tipo de valor patrimonial, de estar aplicado ali nesses investimentos e de ter essa renda que eu passo a ter aqui, por exemplo, todos os anos com as ações. O que a gente vai ter hoje aqui no vídeo? Como se planejar para buscar seus primeiros R$ 1.000, R$ 10.000, R$ 100.000. Então, por onde começar? A definição de metas, como focar para atingir seus objetivos, a escolha dos seus investimentos e essa constância. Além disso, eu vou trazer para vocês a minha evolução patrimonial ao longo dos anos, a minha carteira de investimentos em que eu cheguei às 30 mil ações e os proventos recebidos com ações, tá? E aí a gente faz um encerramento. Então vamos lá. Antes de tudo, para você ter a sua organização, por onde começar? A gente deve começar primeiro pela organização das finanças. Você precisa planejar os seus gastos, o quanto se tem de renda, juntando todas as pessoas de dentro da sua casa que tem uma renda ali, e aí você vai conseguir fazer uma análise de quanto que entra e quanto que sai. E aí, a partir disso, você vai poder definir em quais categorias esses gastos estão e se esses gastos estão demasiados. Se você está tendo um gasto exagerado nos gastos variáveis, por exemplo, você tem um problema que você precisa resolver urgentemente. Se você tem um gasto exagerado na parte dos seus custos fixos, que são aqueles obrigatórios que você precisa ter, como aluguel, água, luz, você precisa pensar de alguma forma com que você consiga diminuir isso aqui. E aí você vai se organizando para você ter uma parte do seu salário, ao invés de ser a sua totalidade gasta, você vai ter, sei lá, 80% do seu gasto do seu salário com custos fixos e alguma coisa vai sobrar para você, uns 20%, 10% e por aí vai. Mas você começa de algum ponto, beleza? Bom, e qual é o ponto que você começa? Você começa primeiro da definição das metas. Então, depois que você fez esse seu planejamento de organização financeira, entendendo onde é que estão seus gastos, beleza, conseguiu organizar tudo isso, e aí você começa a definir as suas metas. Quais são essas metas que você pode definir? Aqui alguns exemplos. Você pode ter uma meta aqui que é reservar 5% do seu salário, da sua renda. Então, e aí você coloca um prazo. Quando você coloca esse prazo, você vai correr atrás disso. Se você não coloca uma data para isso, você não vai correr para atingir esse seu objetivo. E aí, ao longo do tempo, cheguei na primeira meta, beleza, eu já tenho uma segunda meta, que é dobrar essa meta aqui que eu tenho. Não precisa ser o dobro, mas é um exemplo. Eu já tenho uma outra meta aqui para poder atingir, para poder correr atrás. Então é isso, foca dessa maneira. Minha meta 1 é chegar aqui, conseguir reservar pelo menos 5%, depois eu vou reservar 10%. Não é regra. Cara, não consigo chegar em 5%, então começa com 1%, com 2%, com 3%. E aí você vai começando. E isso é só um exemplo de metas que você pode fazer. Mas você pode começar também, se for mais complicado a sua organização financeira, se você tiver com um cartão muito alto por muitos meses, o que é que você pode fazer? Cara, a primeira coisa que você tem que fazer é quitar suas dívidas. Então, se a primeira coisa que você tem que fazer é quitar essas dívidas aqui, por quê? Um cartão de crédito, por exemplo, se você atrasa ele, vai ter juros incidindo sobre aquilo ali, você vai pagar mais caro. Só que para você se organizar, você tem que pagar isso ali. Tem algumas coisas que você obrigatoriamente vai ter que pagar, senão você vai ter mais juros ali e vai pagar mais caro. Então faz o básico. Qual é o básico? Quita todas as suas dívidas. Ou se organiza para quitar todo o seu cartão de crédito, ou diminuir o máximo que você conseguir do seu cartão de crédito, para lhe sobrar dinheiro para você se organizar para as outras coisas. Porque quando você está afogado no cartão de crédito, você não vai conseguir fazer nenhuma outra coisa. Se você fizer, você entra num saldo negativo. E no seu saldo negativo, se você tiver no banco lá com ele ativado, você tem um crédito especial que ele vai estar lá negativando. Quando cair o seu salário não é o seu salário todo. Já perde um valor que é dos juros que incidiu ali. E aí, se você não pagou o cartão de crédito completo, você já tem os juros do que você faltou pagar. Você tem o mínimo do cartão para você pagar, e se você não pagar o mínimo, é mais juros ainda em cima disso. E você pode até perder seu cartão, enfim, entrar no Serasa ou algo do tipo. Então pensem nisso. Primeiro ponto, quitem as dívidas para que você consiga se organizar para reservar algum valor dessa sua renda. A sua quitação de dívidas é o que vai lhe dar margem nas suas contas aqui. Mas se o seu cenário, por exemplo, é de uma pessoa que já não tem tanta dívida, pô, beleza, então começa já
pelas metas de poupar uma parte do dinheiro para investimentos. E aí você começa por esse ponto. Beleza, cheguei na minha meta e agora você dobra a sua meta. Então, se você tinha um prazo aqui que era até outubro desse ano e você conseguiu atingir hoje, então parabéns, você conseguiu atingir bem antes do que você imaginava. Aí você pega o próximo passo, você segue nisso. Você já imaginou se você chega a atingir uma meta aqui, só que como você tinha colocado um prazo longo, você tipo, beleza, já atingi aqui, vou gastar com outras coisas aqui, quando chegar lá no período do outro, eu vou me organizar para isso. Cara, entende? Se você conseguiu atingir mais rápido a meta, parabéns, mérito seu. Mas se você conseguiu chegar nesse, com certeza você consegue chegar num nível mais alto do que esse que você já chegou. Se você chegou rápido, isso mostra que você tem margem para isso, você tem uma renda e você está tendo gasto excessivo que você consegue juntar mais, você consegue reduzir mais a sua maneira de viver para você conseguir essa renda, você conseguir sobrar esse valor para você, para fazer seus investimentos. Quando a gente fala de investimentos, a gente fala de pensar no seu futuro. Se você pensar no seu passado, no que aconteceu, não consegui juntar, sempre dá problema e tudo mais, você só está pensando nos problemas que já passaram, mas daqui para frente você pode ser uma outra pessoa, pensando em como você vai se organizar daqui para frente. O que para trás já foi, daqui para frente é o que você pode fazer. E eu vou mostrar para vocês a diferença que tem nesse cenário de você começar. O fato de você começar é alguma coisa. Você já está melhor do que a maioria das pessoas que nem começam. Pensam e nem começam, beleza? A escolha dos investimentos é um ponto muito importante. Depois que você já fez a sua organização financeira, já fez a sua definição de metas e talvez já conseguiu atingir essas metas, correu atrás para atingir elas o mais rápido possível, agora você parte para a escolha de investimentos. E quais são os tipos de investimento que se tem? São vários. E aqui eu não estou falando, por exemplo, do seu trabalho, de investir, enfim, você pode ter um investimento também que é na parte de educação, na parte de ensino, de você estudar mais para você se profissionalizar ainda mais, para você, se é CLT, procurar cargos melhores, se você é um empresário, procurar investimentos, né, ou opções melhores no seu empreendimento, e por aí vai, tem várias formas. Mas aqui eu estou trazendo o básico de investidores que normalmente vão para a Bolsa de Valores. Existe um nível de risco que é analisado. Em 3 deles, tá? Os principais: conservador, moderado e agressivo. Quem que é conservador só vai ser liberado, por exemplo, pelas corretoras, os investimentos que são mais tranquilos para você. É uma renda fixa, um tesouro direto. Esse de imóveis que eu coloquei aqui, que não tem nada a ver com corretoras, mas é só para dizer para vocês que estaria também nessa categoria de conservador. Por quê? É fazer o básico. Por exemplo, vou adquirir um imóvel e você adquire esse imóvel e você coloca esse imóvel para alugar ou algo do tipo. Ou você vende o imóvel. Então também é algo que ele é conservador. Porque basicamente um imóvel, ele, né, não desvaloriza tão rápido, por exemplo, de um ano para o outro, igual um carro, por exemplo. Então, eu posso dizer que ele também é um investimento nesse nível de conservador, tá? Na parte moderada, a gente tem ações perenes. Perenes são aquelas assim, que você, ao longo do tempo, elas perduram muito bem. Elas têm uma consistência muito boa dos resultados. Então, esse de moderado, que até eu me incluo nela, eu acho que é um cenário bem legal. Porque você nem é agressivo e nem é conservador demais, né? Conservador demais, ele não vai conseguir uma rentabilidade tão grande, né? Um agressivo demais, aí se expõe demais ao risco. Pode ter muita rentabilidade, pode também ter muita queda, e aí se expõe demais ao risco. O moderado, você está ali você está no meio termo, né? Ações perenes, fundos imobiliários, que são mais tranquilos. O investidor buy and hold, o que é isso? É aquele cara que compra uma ação, compra uma cota e fica ali por um longo período, 5, 10 anos, por aí vai. Ele não tem aquele intuito de eu quero pegar aquilo ali e já vender, né, num curto prazo, tá? E quando a gente entra nos agressivos, a gente vai ter criptomoedas muito voláteis, small caps, que são empresas de grande potencial, né, pequenas empresas de grande potencial. Aqui tem a questão das startups, ações muito voláteis, então você tem empresas que variam bastante diariamente, é muito problemático isso, é muito complexo de estar acompanhando isso. Day trade são aquelas operações que você faz todo dia, então diariamente, não é que você faz todo dia, mas enfim, é que você tem que fazer a operação de compra e venda no mesmo dia. Então, comprei uma ação aqui, eu tenho que vender ela até o final do dia. Esse é o day trade. Tem muita gente que trabalha dessa forma, né? Que
enfim, fazem isso, o trabalho deles é esse. Eles trabalham analisando gráficos, enfim, compram ação, vendem no mesmo dia e por aí vai, tentam pegar ciclo de alta, de baixa para vender ali rapidamente. É um lucro rápido que eles querem obter. Eu não quero isso, tá? Então, assim, meu perfil é o perfil mais tranquilo. É investir, tá tranquilo, deixa lá rendendo e vida que segue. A gente segue nos nossos investimentos, beleza? Aqui, meu patrimônio para trazer para vocês, tá? E aí vocês vão entender um pouquinho da constância, né, que aconteceu com meus investimentos. Então, tive ali investimentos em torno de 2018, 2019, e vocês podem ver ali no gráfico, né, que foi até 2021. Eu tinha poucos valores, tá? Cheguei no máximo ali a ter R$1.000 e poucos investido. E aí, esse dinheiro basicamente eu coloquei ali para testar, e esse dinheiro ficou ali parado, enfim. Até que rendia alguns centavinhos ali, porque eu tinha algumas ações que pagavam dividendos, né? E depois eu precisei retirar isso ali em 2021, tá? Por questões pessoais, e aí retirei, saquei o valor por completo, né? Nas ações eu só voltei ali em meados de 2023, tá? E ali vocês conseguem ver na escadinha, olha o ciclo como é que foi aqui, ó, né? O ciclo teve um período também que se manteve aqui, ó, e depois teve também uma subida aqui. E o que é que isso aqui considera, tá? Só para vocês entenderem. Ele considera os meus aportes mais os meus rendimentos, tá? O ganho de capital, que ele é essa partezinha verdinha aqui, ó, que é nesses períodos aqui, ó, que ele tá abaixo da linha do gráfico, eles estão negativos, então em algum período da minha carteira de ações ele ficou negativo, inclusive no período agora atual, ó, ele também está negativo, mas até mês passado eles estavam aqui no positivo, tá? Mas o que é que isso significa, beleza? Que ao longo do tempo, quando eu voltei fazendo alguns investimentos, ó, fico um tempinho aqui sem fazer aportes, depois aportei um pouquinho mais, fiquei mais um pouquinho, ó, aqui eu já vim numa constância um pouquinho maior, aqui um período que passou, né, também andando de lado sem ter nenhum aporte sendo feito, e depois eu voltei aqui, ó, a fazer aportes mais recorrentes para poder subir nessa escadinha aqui, e aí com isso consegui chegar aqui nesse valor de R$30.000. Mas entendam que é isso, tá? Para chegar nisso precisou ter constância, beleza? Bom, aqui tá minha carteira de ações para eu poder mostrar para vocês. Eu já tinha mostrado em outro vídeo essa minha carteira de ações. Eu tenho o Copasa, que é do saneamento, tenho o Banco do Brasil, inclusive vocês podem ver que o meu preço médio aqui está em R$ 24,48, no preço aqui da cotação que estava em R$20. Não apliquei ainda novos aportes no Banco do Brasil. Gerdau é um que está parado, ainda estou pensando, revisando a empresa. Todas essas ações que eu tenho aqui, eu não tinha ainda, eu não trabalhava ainda com uma planilha de preço teto, tá? Então eu não tinha uma base, eu analisava muito o fundamento da empresa, se era uma empresa boa e fazia as aplicações, mas não estava muito analisando no detalhe sobre a lucratividade da empresa, se estava com lucros constantes, se estava com uma margem boa, se o ROI estava bom, se o dividendo estava razoável com base nas previsibilidades da empresa e tudo mais. Então fiz alguns investimentos aqui que na verdade são empresas boas, né? Então a gente tem Banco do Brasil, empresa muito boa, Bradesco, é empresa boa, Taesa, ISA, CEMIG, Gerdau, enfim, são todas empresas boas. Porém, quando você não analisa no detalhe sobre essas volatilidades de preço das ações, você pode acabar perdendo ali um momento, ou você pode acabar pagando muito caro para ter um ativo. E aí o pagar caro para ter o ativo, ele não deixa de ser bom, ele continua sendo bom. Por exemplo, o Banco do Brasil continua sendo uma empresa boa. Porém, o Banco do Brasil, hoje ele está em queda. Do meu preço médio, por exemplo, ele já está, cada ação está R$4 a menos, mais de R$4 a menos. E segue caindo. E possivelmente no segundo trimestre agora, nos resultados que vão sair dia 14 de agosto, provavelmente deve cair ainda mais. Se for com base, se tiver resultados ruins, lucratividade ruim, ela deve cair ainda mais. E aí ainda vou ficar mais negativo. Ali você vê Banco do Brasil, eu estou com 17% aqui de queda no meu valor. Quanto que eu tenho investido nele? R$7.700, né? Então assim, se eu comprar mais dessas ações a um preço mais baixo, ele reduz esse meu preço médio, tá? E aí, enfim, e se ela voltar? Pô, aí eu vou estar muito bem. Mas esse é o cenário, você não sabe qual é o fundo do poço do Banco do Brasil. Então o que é esperado? Queda para o Banco do Brasil. Então por enquanto, estou tranquilo. Nem tem dinheiro para estar aportando, enfim, porque é justamente isso, a constância. Se você tiver reservando dinheiro, tem gente que faz reserva de oportunidade para você poder fazer essas aplicações. Eu também não faço isso ainda, tá? A minha ideia é com o tempo poder montar essa reserva de oportunidade.
que aí é justamente você deixar um dinheiro reservado para você poder aplicar em momentos que são importantes ali, que tiver uma queda no preço, para você poder diminuir seu preço médio, aumenta a sua lucratividade e por aí vai. Mas enfim, não dá para montar, não é todo mundo que vai conseguir fazer isso, ainda não consegui montar isso, né? Estou mais focado em reserva de emergência e mais focado também em fazer os investimentos e reorganizando para que eu consiga fazer investimentos em diferentes datas, tá? Então assim, não só num dia, mas que eu consiga aplicar em dias diferentes ali, beleza? Bom, aqui a gente tem a questão de rentabilidade, deixa eu limpar aqui, de rentabilidade da carteira. Então o que é que vocês conseguem ver, né, nesse gráfico? É que desde o momento que eu fiz as aplicações em ações, se a gente for ver a parte final do gráfico, a gente consegue ver que a rentabilidade da minha carteira está bem similar aqui ao CDI, tá? Essa é a minha carteira, esse gráficozinho aqui todo fechadinho azul, né? E o verdinho aqui é a parte do CDI. Então, em termos de rentabilidade, e aí rentabilidade aqui você soma o que você aplicou, o quanto subiram, né, as ações ao longo do tempo, tá? Comparado a esses índices, então assim, eu estaria aqui num resultado muito bom. Teve uma certa queda aqui no último mês, mas estou em valores muito bons acompanhando o CDI. Isso quer dizer o quê? Que se eu tivesse, por exemplo, investido no CDI, a 100% do CDI, lá no início, quando eu apliquei em ações, eu estaria com basicamente uma rentabilidade similar. Só que além disso, eu tenho a questão aqui dos dividendos que entram junto, né? Então eu estou recebendo dividendos aqui com essas ações, eu ainda posso ter uma valorização das ações, enfim, e pode ser muito bom para mim, não só essa constância ali do CDI, tá? E aqui, só para trazer para vocês, é uma análise do Investidor 10, não é nenhuma propaganda, tá? Mas só para trazer para vocês que, por ser uma ferramenta que eu uso, eles têm aqui algumas informações, como por exemplo de alertas, tá? Então a empresa do Banco do Brasil está com a margem líquida abaixo de 10%. Então isso demonstra que eles vão colocando alguns gatilhos importantes na ferramenta para poder ir lhe alertando de alguns problemas que podem acontecer com as empresas. Então o Banco do Brasil está numa situação aqui bem ruim e aí para eles já estão aqui alertando, ó, margem líquida está abaixo de 10%, né? A Banco do Brasil não apresentou um bom crescimento de lucro nos últimos anos, né? Todo mundo sabe que o Banco do Brasil vem numa crescente, né? Tem vários anos que o Banco do Brasil está tentando se recuperar, ele estava muito ruim, em termos de foi o dos últimos bancos a conseguir se atualizar para isso, mas aí ao longo do tempo aí, ele está melhorando aos poucos, enfim, e esse ano ainda pode ter uma lucratividade maior do que o Banco do Brasil, tá? Que ninguém esperava algo como esse, beleza? Mas é só para trazer para vocês essa informação aí que é interessante na ferramenta. Aqui o guia de proventos, né? Como eu ia trazer para vocês ao longo do tempo, tá? Quanto eu recebia lá no início, ó, você vê, eu recebi aqui em 2019 R$ 2,94, em 2020 R$ 33, em 2021, né, R$ 56. Aqui eu tive a retirada de valores. Aqui em 2023, entre 2021, né, tive a retirada de valores. E aqui, ó, em 2023 volta a ter os rendimentos. 2024 foi o melhor ano que eu tive até então, mais R$ 1.000, consegui chegar aos R$ 1.000 ao ano, né? Não é ao mês, mas consegui chegar aos R$ 1.000 ao ano com as ações. Para esse ano já está previsto aqui R$ 815 aqui, tá? Então já recebi uma parte, né? Eu recebi até aqui em junho. Julho não tem nada previsto aqui. Agosto tem um valor já previsto aqui para ser pago. Setembro, até o final do ano já tem alguns valores aqui previstos. Então pode ser que ele passe aqui os valores do ano passado. E para 2026 já tem algumas empresas que já anunciaram aqui pagamento aqui em torno de R$ 100 aqui nessa minha carteira, beleza? Então ó, é isso para vocês verem a mágica, né, de como funcionam as coisas. Bom, pessoal, o vídeo era esse, tá? Trouxe para vocês como você pode chegar nos objetivos de ter seus primeiros R$ 1.000, R$ 10.000, R$ 100.000. Tem gente que coloca metas, por exemplo, como a quantidade de ações que ele quer ter, mas enfim, pode ser o seu perfil que seja esse de buscar ações, pode ser que o seu perfil seja mesmo de investir em imóveis ou buscar outros tipos de investimento. O que eu diria para trazer para vocês aqui que é interessante, além de mostrar para a minha carteira para vocês e vocês entenderem que não é do dia para
noite, né? Precisou ter uma constância ali. Tem alguns períodos que não vai estar bom, que você vai ter alguns problemas, que você vai precisar talvez tirar esse dinheiro. Não é o ideal, mas naquele tempo era o que se tinha só para o que eu tinha, né, de reserva que eu poderia utilizar ali. Não tinha reserva para isso, mas isso serviu para me ensinar que você precisa ter reserva de emergência para os momentos complicados aqui que você tiver na sua vida. Então, entendam isso, a sua reserva é muito importante e a sua constância de investimentos ela é muito importante, que hoje já me rendem aqui por ano R$1.000 só de ações. E isso é interessante, a constância das coisas. E eu ainda posso ter a valorização dessas cotas, dessas empresas que eu tenho aqui. É isso, é mudar a mentalidade, né? Não seguir realmente como os erros do passado. Então olhar para frente para a gente crescer e evoluir cada vez mais nos investimentos. Se você gostou do conteúdo, se inscreve aqui no canal, comenta aqui se você tem alguma dessas ações, o que você achou da minha carteira e vamos lá aos investimentos. Um abraço e até a próxima.